Não pode ficar não pode dar empate para nunca, tá bom? Vamos lá. Não pode dar empate. Bono e Fábio. Até aqui, porra, o Bono. O Bono acho que foi mais espetacular. O Fábio faz um campeonato irretocável, mas o Bono teve momentos mais espetaculares. Arias, Arrascaeta. Arias, fácil, fácil, fácil. O Arias está anos. Olha, até O ser Arias, eliminado, o Arrascaeta jogou muito, hein? Na primeira fase, o Arias não jogou tudo isso. mas o Arias fez um grande jogo contra o Dortmund, apesar do 0-0, e no momento de resolver, o Arrascaeta foi mal contra o Bayern de Munique, o Arias jogou muito contra a Inter de Milão. O Arias é um jogador para o mundo, o Arrascaeta é para mercado doméstico. Piper. Estevão ou Marcos Leonardo? Até aqui o nosso Marcos Leonardo jogou mais. Marcos Leonardo ou Pedro Neto? Até aqui o nosso Marcos Leonardo foi mais decisivo. Ih, rapaz. Abel ou Renato? Até agora, o melhor técnico do Brasil no Mundial é o professor Renato Gaúcho, surpreendentemente. Né? Abel ou Renato? Piper tá, eu acho que o meu espírito está no Renato. Desceu lá na cabeça do Pipo. Abel, Renato, O time dele jogou mais que o Dortmund, quadrifinalista de Champions, que terminou a temporada ganhando 6 dos últimos 7 jogos, e o único que não venceu foi o 2-2 em Munique contra o Bayern, e o Fluminense jogou muito, mas muito mais que o Dortmund, a ponto do técnico do Dortmund reconhecer isso, elogiar a atuação do goleiro. E depois o Renato, o time dele não apenas venceu a Inter. Você pode falar, puxa, ganhou num jogo de lances ocasionais. Trabalhou para isso, mexeu na forma de jogar, mudou a escalação, mudou a estrutura tática, ou seja, trabalhou. Então, o Renato faz até aqui um Mundial irrepreensível. O que a gente tem que fazer é cobrar dele aqui no Brasil as inovações a transpiração que ele tem demonstrado no Mundial. Quer ver arrumar problema agora? Quer ver ou não? Vamos lá. Vinícius Júnior ou Cano? Até agora? Ué. Eu vou... Cadê os nossos sócios torcedores que eu vou ficar colocando aqui as opiniões? Vocês não mandaram vídeo hoje. Vai mandando aí. Vinícius Júnior ou Cano? Falei que ia colocar você o sorrisinho do Piperno dando aquela diminuída. O nosso Vinícius não está fazendo um grande campeonato. O Cano já foi bem em um jogo grandão. Até aqui o Cano. Rapaz, Piperno. Ixi, será? É isso mesmo? Company ou Xabi Alonso? 2 novitos. O Company, com a vantagem de ter trabalhado o ano inteiro no Bayern de Munique, foi campeão alemão. Nova geração. E o Xabi Alonso chegou agora. O Xabi Alonso tem só 4 Mas estava no mesmo campeonato. Mas no mesmo campeonato, eu ainda acho que o Real Madrid ele faz uma campanha mais regular do que a do Bayern. Porque o Bayern de Munique, ele jogou com o time praticamente reserva contra o Benfica, mas não fez um grande jogo contra o Boca. E o Boca é fraquinho. O Boca é fraquinho. Peraí, eu não anotei. Você falou Company, é isso? Falei o Xabi Alonso. Falou Xabi Alonso? Falei. E o anterior você falou Cano ou Vinícius Cano, né? Assim, por enquanto, acho que o Cano ele teve um momento melhor. Enfim. Agora quero ver essa votação. Olha o meu sorriso, olha também da minha inveja. Federico Valverde. Que homem. Mas que homem. Ou Vitinha. Ou Fábio Ruiz. Não, ou Fábio Ruiz. O Valverde ontem jogou muito. Nossa, que homem. O teu parente
Ele é um ótimo jogador. Mas pela atuação de ontem, eu vou votar no Valverde. Jogou Sabe muito como o senhor é de memória curta? O que o homem fez até anteontem não conta, só conta ontem. É porque ontem já foi assim um outro patamar. Foi bom ontem. Foi 1-0 com gosto, né, Pipo? Que coisa maravilhosa que é 1-0. Vocês que discordam do 1-0 e acham que 1-0 é só 1-0 e bola para o mato, 1-0 quase perfeito foi o do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. E o de ontem é 1-0 inconteste, Pepe. 1-0 repreensível, 1-0 que não precisava ter goleiro, 1-0, assim. Eu vou lançar uma outra Sabe o número perfeito na matemática? Quando descobriram o zero, por exemplo, na matemática, o maior gênio descobriu o zero, porque não existiu o zero até há pouco tempo na humanidade. Demorou para a humanidade descobrir que existiu o zero. 1-0 é esse resultado do futebol que define quem é melhor que o outro. Fez mais gol que o amiguinho. Ganhou o jogo. Quando eu encontrar o professor Infantino, vou falar: caraca, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma mudança no futebol mundial. Vamos. A vitória continua valendo 3 pontos, mas vitória por 1-0 só 2. Que maravilha! Não. A vitória por 1-0 deveria valer 5, Piperno, porque significa que o jogo ficou vivo até os 90 do segundo tempo. Eu jogo 3-0 no primeiro tempo, acabou o jogo, as pessoas vão embora, compram pipoca. 1-0 segura a audiência. 1-0 segura o torcedor, segura a adrenalina. Você não entende nada de futebol, Piperno. Não sei nem por que você está fazendo aqui. Espera. Então, falta... 1-0, coisa modorrenta, né? Aí, Piperno, calma. Chegamos no Valverde e Fabian Ruiz. Tá bom. Agora, então... Vai. Qual dos meias do Bayern eu vou escolher? Musiala não vai. Musiala não é meia, eu sei. Musiala ou Kvaratskhelia? Eu não sei. Bom, eu voto no Kvaratskhelia contra qualquer jogador. Eu acho ele... Eu sou muito fã, ele é fenomenal, ele é futebol artístico, desconcertante, é o futebol disruptivo. Que vixa Kvaratskhelia. Sempre. Sempre não. Na final da Champions era o Lautaro, 5-0 para o Kvaratskhelia. Aliás, o Duê nada, hein? Acho que ele jogou tudo que ele podia ter jogado na final da Champions. Nunca mais conseguiu passar de um marcador, hein, Piperno? Agora, sobre o Kvaratskhelia, uns 6 anos atrás, um pouco antes de começar a pandemia, o canal em que eu e a Marília trabalhávamos comprou o campeonato russo. Aí, estão vendo um time lá chamado Rubin Kazan, na Rússia, um time importante e tal, né? E, de repente, aparece um moleque georgiano de 18, 19 anos. Eu fiquei alucinado com esse cara. Falei, olha como esse cara dribla. Eu chamava todo mundo lá para ver, enfim, as jogadas dele. Era um tal de Kvaratskhelia, que depois foi comprado pelo Napoli, foi campeão italiano. E nessa temporada ele foi campeão italiano, campeão francês, campeão de Champions e agora vai ser campeão do mundo. Muito bem, a gente está acabando aqui, preciso mostrar um negócio. Eu tenho mais um aqui do nosso mata-mata de hoje. Espera aí. Olha, eu vou te contar um negócio. Está difícil aqui o processo do telefone. Eu não sei o que acontece. Realmente... Tem uma história do OnlyFans que eu ia contar. Que é isso, Piperno? São 11 da manhã. Não. Olha, você vê como é difícil a minha vida nesse programa. Vai, Piperno. Tirem as crianças da sala. Manda ver, Pipo. Não tem sacanagem nenhuma. Aqui hoje tem uma matéria. É um canal infantil, é o Disney Channel. Vai, manda ler. Não, tá tranquilo, pode ir. Tem hoje uma matéria na Gazeta dello Sport sobre esportistas famosos que resolveram lançar perfis no OnlyFans. E entre os jogadores de futebol, aparecem alguns menos cotados e tal, né? E surgiu lá no meio o Douglas Costa, né? O nosso Douglas Costa de seleção, Juventus de Turim e tal, né? Tá lá, lançou um perfil, ele disse que é para agradar os fãs. Só isso que ele disse. Não são os gremistas, né? Porque na última passagem dele por aqui... Eu não sei também que tipo de fã, mas foi o que ele falou e o perfil tá lá. Bom, peraí, calma, deixa eu ver aqui como é que eu faço.
O Eduardo Correia, se ele tivesse feito, não tivesse quebrado as minhas pernas, ele queria me tirar 2 pontos. Como assim? O Luan está perguntando aqui se eu assinei. Não, eu nunca entrei no OnlyFans. Eu apenas li a matéria publicada pela Gazeta dello Sport. Quem tiver curiosidade, pode entrar no site. Eu acho que eu coloquei no Twitter. O Pipo contou essa história do canal que a gente trabalhava, que comprou os direitos do Russão, e era divertido e tal. E aí, como esse canal chama Débito Todo Dia, por motivos óbvios, apesar de discretos, a gente torce para times rivais. E aí eu decidi naquela época, eu lembro que a gente sempre escolhe time rival para torcer, não importa. Eu nem lembro para quem eu torcia, Pipo. Você escolheu um e escolheu outro. Obviamente que o meu era um lixo. Quem que era o meu? Eu nem lembro, mas. O seu, acho que era o Dinamo Moscou. E o meu. O seu era um verde. O seu era um verde. Então, o meu era o Lokomotiv Moscou, que também não ganha nada. Nenhum dos dois está ganhando nada. Não, mas o meu era o CSKA. Porque só dá uma Zenit. Eu torcia para um time, o Pipo torce para o outro. A gente sempre faz assim. Aliás, o Zenit que pagou o nosso Mengão e levou, arrematou o nosso Gerson, né?